com três línguas. Três línguas. Eu acho que para as quais a gente tem alguns dados comparáveis e são interessantes de se comparar. A primeira língua é o haitiano. Por quê? Porque o haitiano é uma língua crioula de base francesa também, que teve ali algumas línguas semelhantes às línguas que a gente teve lá em Cayena também, para a formação do guianense, para o nascimento do guianense, você teve no haitiano também. Claro, salvo ali algumas diferenças em relação à formação da língua, à formação nacional desse país, mas o haitiano é uma língua que é comparável com o queol. Então a gente vai ver o que tem de igual e de diferente. A gente vai ver também alguns dados que são trazidos pela Lefebvre, uma linguista que trabalhou com o haitiano, com o Fongbe. A gente vai dar uma olhada nos dados que ela traz do Fongbe. Por que é interessante trabalhar com o Fongbe? Porque o Fongbe é uma dessas línguas, tá? Não estou dizendo que foi só o Fongbe, o Guibê, enfim, que participou ali da formação do guianense, tá? Outras línguas participaram, e você tem aí alguns linguistas dizendo que tem mais participação de uma ou de outra, eu não vou entrar nesse mérito, mas é interessante comparar com o Fong, porque certamente em algum grau o Fong também participou da formação do nosso guianense, que deu origem ao queol. Então, vamos trazer dados do Fong também, uma dessas línguas nigero-congolesas que eu havia citado aqui, e, logicamente, com o francês, que é, digamos, a língua alvo, né? A língua ali que provê os dados linguísticos primários. É óbvio que eu tenho que fazer algumas ressalvas em termos metodológicos. As fontes que eu uso do haitiano do Fong são da Lefebvre, e as fontes que a Lefebvre usa para o haitiano e para o Fong são fontes não do haitiano ou do Fong do século XVII ou XVIII, mas são fontes atuais por motivos óbvios. Você não tem fontes razoáveis, né, sobre essas línguas, né, segundo a Lefebvre, que é de onde eu tiro. E do francês atual, não aquela miríade de dialetos, né, que a gente viu, de variedades que a gente viu que participaram lá do guianense. Então, claro, há uma simplificação nessa comparação, mas ela revela ela tem a capacidade explicativa de nos revelar algumas coisas que são parecidas, de onde vem postular, de onde vêm certas coisas. Claro que também há certa controvérsia, a área que trabalha com essas línguas ela é bem recheada de controvérsias e tal, mas dá para a gente tirar alguma coisa que se encaixa dentro da narrativa que eu mostrei, dentro dos argumentos que eu mostrei para vocês até a aula 3, em termos de história, em termos que línguas participaram e tal, né? E aí, da metade para frente, eu vou fazer uma comparação de alguns dados do guianense presente na plataforma Apix, que eu vou projetar aqui para vocês, com dados da Jaciara, que vai aqui nos auxiliar, né, com seu conhecimento de falante nativa de queol, que é o Galibi-Maruorno. Então, no caso, a gente vai fazer uma comparação ao vivo e a cores do guianense com o queol Galibi-Maruorno. Então, a gente vai poder ver o que tem de diferente, o que tem de igual, ter uma noção um pouco mais viva da língua. Lembrando, senhoras e senhores, que esse curso é um curso voltado para pessoas leigas, ou, digamos, pessoas em nível de graduação, mas que não sejam necessariamente linguistas, que trabalhem, logicamente, de alguma forma com linguagens, mas não precisam ser linguistas. Então, dado isso, eu não vou me aprofundar muito em algumas questões. Algumas vezes eu também não vou utilizar de maneira estrita uma linguagem muito técnica para facilitar o acesso. É claro que a plataforma ela é feita para pessoas que têm algum conhecimento de linguística e possam ler as glosas, saber o que cada um daqueles dados ali anotados querem dizer. Eu vou tentar simplificar ao máximo aqui para dar um pouco do gosto para vocês de comparação tipológica, né? Ver, enfim, o que essas línguas têm em comum, o que elas não têm, o que mudou, o que ficou. Tá bom?
Bom, resumo até aqui. O resumo de hoje vai ser bem rapidinho. 4 coisas que a gente precisa saber. O guianense nasce no final do século XVII, é fruto do contato abrupto na atual Guiana Francesa. Contato abrupto entre quem? Entre o colonizador francês e as pessoas que foram escravizadas, que foram trazidos, em boa parte, de regiões do oeste da África, do atual oeste da África. Fica alguns países como Benin, por exemplo, e aí por diante. Então, esse contato que ocorre, né, na chamada Cayenne, século XVII. E aí você tem a criação do ambiente multilingüe que proporciona muita variação, e variação precede mudança. Ok? Então, acho que isso já está bem repetido, bem batido, já falei várias vezes aqui durante todo o curso, então creio eu que se isso aqui fosse uma disciplina, que eu fizesse uma prova, esses 4 pontos vocês acertariam. Lembrando um pouquinho da história desses, digamos, 300 anos, mais ou menos, que a gente está tentando perpassar, alguns elementos têm que ser levados em conta na mudança da ecologia do meio ambiente linguístico que ocorreu aqui na região durante todo esse período. A fronteira entre Portugal e Brasil foi bastante porosa até 1900. Quando eu digo porosa, diz respeito a poros mesmo, esses buraquinhos que você tem na sua pele. Então, porosa é por onde você transpira, por onde você também absorve elementos que estão no ar, umidade, assim por diante, por onde você também transpira. Nesse sentido que eu trago essa metáfora, é bastante porosa porque entre Portugal e Brasil, né, a fronteira, perdão, entre Portugal, Brasil e França, tá, gente? Portugal, Brasil, porque antes era Portugal, depois virou Brasil, num determinado momento. Foi bastante porosa até 1900, tá? Então, França e Brasil, gente. E aí já era Brasil, na época do contestado. Bom, a política de ocupação brasileira do século XX promoveu o extermínio do queol e o afastamento de influências francesas. Então, quando se resolve a questão do contestado, através do chamado laudo suíço, a partir da arbitragem da Suíça, o que nós temos? Nós temos a tomada do território, a ocupação do território pelo governo brasileiro. Como é que se dá essa ocupação? Essa ocupação se dá através de políticas voltadas para o povoamento, perdão, para a ocupação e para a ocupação, claro, territorial, mas também, digamos, o estabelecimento, digamos, de missões, de fronteira, de Estado, né, de elementos do Estado, como, por exemplo, escolas, enfim, nessa região, que trouxesse uma ideologia nacional. Então, aí do século XIX para o século XX, essa ecologia linguística, ou seja, esse ambiente linguístico muda bastante. Então, você tem aí um ambiente em que você tem no século XIX, para os Caripuna, para os Galimaruor, num certo cenário, com outras línguas ali tendo certa influência sobre esses ancestrais desses povos, e no século XX, que é o que importa nesse momento para a gente, você tem uma confluência para uma maior influência do português. Então, vejam bem, no século XIX você tem um cenário, no século XX você tem outro. Por quê? Porque o cenário político dos falantes da região muda. Você passa a régua, 1900, você tem uma fronteira estabelecida, você passa a ter menos influência do francês e de outras línguas também, e passa a ter mais influência do português. O queol permanece, só que ele permanece desse lado da fronteira, falado ali pelos Caripuna, Galibi e Maruorno, e a partir desse isolamento natural, que é uma fronteira nacional passa a proporcionar, você tem uma diferenciação em uma outra variedade, em outras variedades desse lado da fronteira, que a gente chama de queol. Tá? Então, por conta desses eventos, dessa sequência de eventos que afetou de maneira direta as comunidades
que viviam aí na região do Açá, no início do século XX. E aí você tem esse processo de diferenciação no século XX ocorrendo de maneira pungente. Bom, a gente comparou o QEOL. Eu vou trazer alguns dados e um pouquinho de tipologia, então eu vou tentar usar uma linguagem mais assim, menos técnica, um pouquinho mais solta, para que vocês possam aqui apreciar os fenômenos que a gente vai tentar observar. Bom, a gente comparou o QEOL com o Fong, que é uma língua nigéro-congolesa, do grupo B, comparou com o francês, que era a língua do colonizador, e essa língua aí, que as levas de adultos que chegavam, tinham como objetivo aprender, né? Falantes adultos começam a aprender francês como segunda língua, né? Então, é aí que ela se encaixa nesse cenário. No caso do haitiano, é uma língua que também tem uma história semelhante à do guianense, e uma língua de origem francesa. Então, por isso que a gente comparou com esses dados. Vamos lá, gente. Então, eu vou aumentar aqui, porque senão vocês não vão conseguir ver aí de casa. Iniciar o slide atual. Vamos ver. Pronto. Estamos aí. Ok, gente. Vamos lá, gente. Tá um pouquinho, né, feio aqui, mas perdão, é que eu peguei das fontes que eu peguei, eu prefiro tirar um print, que eu tenho menos chance de errar na questão dos dados, né, da origem dos dados. Mas, enfim, é fácil de compreender aqui. A gente tem o QEOL, tá? A gente tem um exemplo aqui do QEOL, tá? A gente tem um exemplo do haitiano aqui. A gente tem o mesmo exemplo do Fongbi aqui, tá? Fonte que eu tirei, o original era em inglês. E aqui a gente tem do francês. É a frase Maria prepararia a massa. Digamos, pensando aí numa massa para fritar um pastel, por exemplo. Não vou ficar falando muito isso, porque vai começar a dar fome. Já estou ficando com fome. Vamos lá. A gente pegou uma frase transitiva, né, direta e tal, e a gente vai ver como é que as estruturas, onde é que as estruturas de cada uma das línguas se assemelham. Vamos olhar primeiro para o QEOL. Vamos olhar para o QEOL? Ok, vamos olhar para o QEOL aqui. Então, a gente tem o sujeito, Maria, ok? O verbo, préparer, e aqui o objeto, farinla. Então, você tem uma ordem sujeito, verbo, objeto. As línguas variam em relação à ordem dos seus constituintes. Tem língua que é objeto, verbo, sujeito, tem língua que é sujeito, objeto, verbo, e assim por diante. No caso, o QEA é uma língua sujeito, verbo e objeto, em sentenças transitivas. E o material funcional, gramatical, que denota coisas como tempo, presente, passado, futuro, né? Tempo, modo. O que é modo, gente? Lembra lá da gramática da escola? Modo o modo subjuntivo, né? O que seria, digamos, o irreales, ou seja, algo. O modo indicativo, o modo imperativo, né? E também aspecto. Aspecto também é uma outra categoria gramatical que no português muitas vezes é um pouco difícil da gente ter a consciência, porque ela aparece amalgamada junto dos mesmos morfemas. Né? Então, tempo e aspecto aparecem juntos. Mas aspecto não é algo difícil, não, gente. Aspecto é a diferença entre algo terminado, né? Então, por exemplo, a palavra cozido, né? Então, cozido, um participo passado, né? Então, aspecto perfeito, feito, já fez. Cozinhando, você tem um aspecto aí que não é perfeito, não é perfectivo aí. Você ainda está em processo. Então, aspecto tem a ver com a estrutura interna da ação, não tem a ver com o tempo, sendo passado, presente e futuro, mas a estrutura, ela já foi terminada, ela ainda está em curso, tá? Então, são essas três categorias gramaticais que aparecem aí, podem aparecer antes do verbo em QEOL. Em português, aparece dentro do verbo, como um sufixo. Ou seja, aquele um pedacinho
de palavra que aparece no final, né? Preparar, prepararia, preparando, é o finalzinho que muda do verbo. Aqui, no QEOL, esse tipo de informação aparece de maneira independente e pré-verbal. Então, aí, nesse caso, a gente tem algo que a gente glosa como T, que é um anterior, seria um passado, tempo passado, né? E o que a gente glosa como futuro, mas que seria mais um modo linguistês, tá? Um outro elemento interessante que eu vou citar aqui aí do QEOL, tá, gente? Assim, se vocês querem aí, digamos, uma bem superficial, mas bastante comparável com outras línguas. Vamos ao haitiano. Gente, olha, o haitiano aqui, Marie, Théâtre, Préparé, Pat. Aí já tem uma mudança lexical, Pat por Farine. Também aqui o futuro é ap, enquanto é que no QO, e aqui é T também. Mas vejam bem, e aqui também não tem o artigo, mas não sei se porque não pode ter o artigo, enfim, aí a ver. Mas veja, o que a gente tem que frisar aqui bom, a ordem é a mesma, sujeito, verbo, objeto. Você também tem a marcação de modo, tempo, esses morfemas funcionais que a gente chama de TAM, tempo, aspecto e modo, TAM, TAM, igual a companhia aérea, TAM, né? Agora não é mais TAM, né? Acho que mudou de nome. TAM, tempo, aspecto, modo, esses morfemas, eles ocorrem também antes do verbo. Então, você tem uma semelhança aí interessante entre o haitiano e o creol, né? Agora, vamos dar uma olhada no Fongbe, que é a língua, bom, digamos, mais diferente aí, pelo menos menos reconhecível. Eu não vou arriscar pronunciar o Fongbe, mas é porque o Fongbe tem tom, enfim. Mas a gente pode aí ver, né? Você tem o Marie, você tem os morfemas pré-verbais, você tem o preparar, o verbo preparar, e você tem a palavra massa, para massa, né, ou algo assim. Vejam, a ordem sintática é exatamente a mesma. É exatamente a mesma. Isso é bastante interessante de perceber. Porque, vejam, vamos pensar, por que a gente está comparando com o Fongbe? Porque o Fongbe é uma das línguas, prováveis línguas, que eram faladas por esses, digamos, primeiros falantes do haitiano e também no caso do Queol. No caso do Queol, uma determinada variante do Fongbe era falada aí por esses primeiros falantes. Então, muito provavelmente, essas pessoas, os primeiros falantes, essas primeiras gerações, tinham o Fongbe, quando chegavam, como L1, ou uma das L1, como língua de primeira infância. E a partir dessa primeira língua, elas iam aprender o francês como segunda língua já adultos. E é óbvio que a gente pode hipotetizar que a primeira língua influencia o shape, a forma da gramática que você vai conseguir ser competente de falar de uma segunda língua quando você é adulto. Então, claro, de certa forma, que é uma influência. Se você fala uma língua que é sujeito, verbo, objeto, vai tentar aprender uma língua cuja ordem é diferente, sujeito, objeto, verbo, é óbvio que no início você vai, digamos, dar umas derrapadas e trazer para a sua primeira língua, trazer ali para, digamos, para a ordem da sua primeira língua. Então, há autores como a Lefebvre que vem uma conexão direta entre esse formato, essa ordem, essa sintaxe de respeito à ordem dos constituintes, numa sentença, por exemplo, e a ordem do Fongbe e de outras línguas de gênero congolês, e que isso teria sido
uma das influências principais ali, inclusive até radicalmente determinantes no formato do haitiano, na sintaxe do creol, do haitiano, enfim, de todas as línguas que tiveram essas línguas como primeira língua, em seus fundadores, aí, nos seus criadores, nos seus primeiros falantes. Bom, há defensores mais radicais, há defensores menos radicais, mas fato é que aprendizado como segunda língua faz com que você, de alguma forma, transfira alguns elementos da sua primeira língua para essa língua que você está tentando aprender. A gente viu um pouquinho disso na última aula. E aí, bom, vamos ver o francês? E aí, gente, o francês aí eu peguei do Google Tradutor, tá? Desculpa se tiver alguma imprecisão, creio que não esteja, é uma frase muito simples. Mas vamos pontuar algumas questões aqui. Você tem o sujeito, você tem o verbo, e aí você tem, olha só, você não tem morfemas pré-verbais, enfim, você tem elementos de tempo, aspecto e modo fundidos aí num morfema só, dentro da palavra verbal, através de um sufixo. E outra diferença é o fato de nós termos artigos pré-postos ao nome, né? Então você tem o lá aqui, né? Precedendo o substantivo ou o nome. Nome é um rótulo que os linguistas dão para substantivo. Tá bom, pessoal? Então, se eu falar nome aqui, é igual ao substantivo que a gente conhece lá da gramática normativa da escola. Bom, no caso, a única semelhança mais marcante é o fato de ser continuar sendo sujeito, verbo, objeto, mas tem diferenças gramaticais e funcionais bem marcantes, né? Então você já tem aí bastante diferença. Parece que o que acaba preponderando aí é a sintaxe da primeira língua, pelo menos para esse conjunto de dados. Vamos lá. O slide geralmente demora um pouquinho para passar, acho que ele pega meio que no tranco. Pronto. Opa, é demais. Voltou. Então aqui é mais um esqueminha, tá? Não se apeguem muito, mas é mais assim um resumo, né? Então você tem Keol, haitiano e Fongbi, basicamente a mesma ordem. No caso do Keol, a gente tem a presença do artigo, mas não sei, a ver, né? Talvez o artigo também possa não estar presente, aí, claro, você teria uma outra leitura. Mas o que importa é que a gente tem ali a codificação de elementos funcionais e gramaticais dada de maneira bastante diferente. E, claro, alguma diferença lexical também, de palavras e tudo mais. Tá? Então, parece que Keol, haitiano e Fong formam uma espécie de bloco que os distancia bastante, né, do francês. Bom, o Creol assemelha-se ao Fong, né, uma das L1 dos primeiros falantes guianenses. Creol, Fong e haitiano marcam tempo, modo, aspecto da mesma forma, morfemas funcionais antes do verbo. É interessante observar esse tipo de estratégia, né? Há outros elementos interessantes da gente pontuar aqui que Keol, Fong e Betiano tem verbos monomorfêmicos. O que é monomorfêmico? Mono é um, morfêmico é morfema. Então, os verbos no Keol só tem um morfema. Né? Em geral só tem um morfema. Tá? Há algumas exceções. Verbos derivados e tal, mas em geral tem um morfema. O que eu quero dizer é o seguinte, é que os verbos no Keol não marcam não codificam informação funcional, informação gramatical. O que é informação gramatical, gente? Tempo, modo, aspecto, esses elementos que são internos à gramática, que você não pode sair inventando. Léxico você pode inventar, é aberto, você pode criar palavras, mas você não pode criar morfema de plural, morfema de futuro, morfema de passado, que não existe. Então, gramática é uma lista fechada. Os morfemas gramaticais, eles ocorrem antes, né, do verbo. E francês tem morfologia de flexão, tem na palavra verbal. Legal. Outro elemento interessante é que eu falei preposições, mas eu
Errei, tá? É artigo, tá? Não é preposição, coisa nenhuma. Artigos, tem artigos pospostos, ou seja, eles vêm depois do nome, e o francês tem artigos pré-postos, tá? Nada de preposição, pré-postos. Então, no caso que é alfândego, os artigos vêm depois, então não é casla, não é a casa, é casla, casa a, vem depois. Né? No fônego, mesma coisa, no haitiano, mesma coisa, no guianense, a mesma coisa. A gente vai dar uma olhadinha aí no segundo bloco da nossa aula. É claro, gente, esqueci de dizer, eu acho que já está implícito, vai ter também a rodada, né? Claro, a nossa rodada de debate, né? Então preparem aí as suas perguntas, se vocês estiverem ali pelas 7h20, mais ou menos, 7h25, horário que eu paro, e a gente deixa livre para as nossas perguntas. Vamos dar sequência? Continuar desse slide aqui, depois desse. Ok, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha em algumas outras estruturas. Bora lá. Vamos olhar aqui alguns, como se diz, predicados monomorfêmicos, né? O que são predicados monomorfêmicos? A gente viu ali verbos transitivos, monomorfêmicos não, intransitivos, perdão, gente. A gente viu no primeiro exemplo, a gente viu o verbo, eu gente viu um exemplo, preparar a massa, enfim, verbo transitivo direto. Agora vamos ver o verbinho intransitivo. Como é que ele se comporta? A gente não tem muita diferença macro. Aí você tem mais uma vez Keó, Haitiano e Fong se comportando de maneira semelhante. Né? Então, vamos lá, Keó, Lialê, ele foi. Né? Lialê Oiapoque, ele foi a Oiapoque. Lirivé Oiapoque, ele chegou de Oiapoque. Né? Seriam dados do Keó. No caso do Haitiano, Lialê Port-au-Prince, Lirivé Port-au-Prince, haitiano. No Fongbin, você também tem a mesma ordem também. Então, claro, você tem ali rótulos lexicais diferentes, são palavras diferentes. A Lefebvre, que é aquela autora que de onde eu tirei esses dados aí, do haitiano, do Fong e do francês também, ela diz que, olha, lá na teoria dela, a hipótese dela, que é uma hipótese bem radical, que diz que, olha, a sintaxe, a ordem, vem da primeira língua, no caso do Fong, tá? No estudo dela, no caso do haitiano. Mas os rótulos fonéticos são, digamos, do francês. Né? Ela tem essa ideia de que uma coisa fornece uma parte, outra língua fornece outra parte, bem dividida, digamos assim. Há controvérsias, mas uma hipótese tem uma certa lógica, né? E relativamente bem aceita. Comparando com o francês, a gente tem algo bastante diferente. No caso desses dois verbos. No caso do francês, você tem uma estrutura até um pouquinho barroca, digamos assim, em que você tem um verbo auxiliar, aí varia, né? O verbo il est allé, être, ou o verbo avoir, né? No caso aí você tem o verbo être, com uma forma nominal do verbo, ou seja, completamente diferente do que a gente vê na gramática do creol, do haitiano e do fônico. Então, o creol, o haitiano e o fônico agindo como uma espécie de bloco, sintaxe semelhante, aí o francês, né, sendo um pouquinho diferente, fornecendo mais, digamos, os rótulos lexicais, tá? Então, esse tipo de comparação que se faz, tá, gente? Mais uma vez, a gente tem aqui uma outra comparação, mais uma vez, três, e aí você tem bastante variação, nenhuma variação, pouca variação sintática, mas você tem bastante variação lexical, gente. Então, ele latiu, ele pulou. Em Creol, perdão aí se estiver errado a minha pronúncia, japê, ele latiu, li volê, ele pulou. Li ou i, tá? Tem um pronome i, que também ocorre no guianense, que
segundo a minha hipótese, você não tem muita explicação, mas segundo a minha hipótese, ele é anafórico, ele aparece quando ele se refere a uma outra terceira pessoa numa certa configuração sintática, tá? Não vou entrar nesses detalhes. Li ou i como pronome, terceira pessoa, e você tem bastante variação lexical. Veja bem, jape, japê, ou já creio que seja japê, em creol, para latir. Em haitiano é algo como aboyer, em fong berro, e em francês aboyer. Perceba, né? Acho que no creol é bem diferente. O haitiano pegou bem o rótulo do francês, já o creol foi por outra via, pegou o léxico aí de outra origem, que eu não vou especular aqui. No caso do também pular, né, você tem sauter em haitiano, voler em creol, fong, um rótulo completamente diferente. E, mais uma vez, né, o haitiano e o francês tendo ali uma consonância lexical um pouquinho maior nesses exemplos, e já o creol tendo uma certa diferença. Então percebam, né, gente, por isso que se diz, quando não sei se vocês lembram lá daquele mapa dos pontinhos vermelhos que a gente do Atlântico, né, no Caribe, pegando, chegando até o Queol, quer dizer, não tinha o Queol, mas enfim, tinha o Guianense, mais ou menos naquela região. Por isso que a gente fala em contínuo, porque você tem diferenças em diferentes módulos, né? Às vezes a diferença é um pouco maior no léxico, ou seja, que é essa diferença que a gente está apreciando aqui com esses exemplos desse slide. A gente tem diferenças no nível também sintático, por vezes, muitas vezes você tem ordens diferentes em certos ambientes gramaticais, a gente vai dar uma olhadinha nisso aí também, com a Jaciara, ao vivo e a cores. Então, enfim, são elementos que guardam diferenças de variedades de uma mesma língua. Você pode ter variações lexicais, fonéticas, fonológicas, sintáticas e morfológicas também. Bora. Bom, né, no caso do resuminho, você tem sujeito precedendo o verbo em verbos intransitivos, né, no que é o haitiano e fongbe. No caso do francês, você tem um auxiliar e tem um verbo no passivo passado. O verbo numa forma nominal ainda. Tá? Então, uma sintaxe bastante distinta. Bom, resumão da ópera aqui e vamos passar para a segunda parte, o segundo bloco aqui, em que a gente vai dar uma olhadinha nessa plataforma que eu prometi para vocês. Caotiano e Fongbi, todos SVO, tem. Opa, botei postposição de novo, gente. Não é postposição coisa nenhuma. Isso é artigo pré-posto, artigo pós-posto, perdão. É o equivalente ao o, a, vem depois. E tempo, modo, aspecto antes do verbo. Mais uma vez, eu estava com preposição na cabeça no dia que eu fiz isso. Francês, no caso do francês, é SVO e tem artigos antecedendo o nome, né? Então você tem bastante diferença sintática em relação ao francês e a essas outras línguas, né? Que em algum momento participaram do mesmo ambiente. E tempo, modo, aspecto sendo expresso dentro do verbo, tá? Então, é isso que a gente tem. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, gente, uma última comparação. Vamos dar uma olhada nos pronomes, pelo menos em alguns pronomes. Uma característica do queol, do haitiano, do guianense, tem um paradigma pronominal. E o que eu quero dizer com paradigma pronominal? Pronome, primeira singular, segunda do singular, terceira do singular, primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. Em que, por exemplo, você não tem muita diferença de forma entre pronomes pessoais, que na gramática normativa a gente chama do caso reto, coisas assim, tipo eu, você, enfim, e possessivos, tipo meu, teu. No caso do creol, eu e meu é mo, a mesma palavra. Então, se eu falo mo num determinado contexto, significa eu, mo, a mesma forma, também pode expressar o possessivo. Tá? A segunda pessoa do singular, mesma coisa. Você também tem uma forma variante com to, né, que aí tem um recorte sociolinguístico também. O é mais usado, né, mas pelo menos da minha experiência, aí a Jaciara e a Janine vão poder falar melhor,
mas também tem um to, né? Que também serve tanto para o nome pessoal e para o possessivo. Aí a terceira pessoa é um pouquinho diferentona, algo que é bastante recorrente, se a gente olhar interlinguisticamente, é na terceira pessoa que certas coisas acontecem. No caso do português, você tem ele, ela, e dele, dela, né? No caso do QO, você tem o li, quando você quer dizer ele, ou i também, né? Mas quando você quer dizer dele ou dela, é so. É uma forma diferente. Nós, nosso, é nu, vocês, de vocês, é zot, e eles, deles, é ie. Tá? E nas outras línguas que a gente viu, não sei se vocês estão vendo, aqui é algo que a Lefebvre fala, que eu não. No caso dos dados do haitiano, que ela tira desse cara aqui, olhando outros dados, não bate muito. Que é o seguinte: segundo a Lefebvre, né, partindo aqui dessas comparações que a gente está fazendo, comparando haitiano com Fong. Vamos dar uma olhada aqui nessa, por exemplo, né, ela diz que no haitiano você teria primeira e segunda pessoa do plural uma forma só. Uma forma só. Tá? Olhando alguns dados do haitiano mais atuais, que eu fui atrás, não é bem assim. A segunda pessoa do plural também é separada, né? Você tem o também. Mas aí, pelo menos nos dados da Lefebvre de 1981, que ela pegou do Waldman, você tem, não sei, algum dialeto que é muito semelhante ao que ocorre aí no Fongbi, que tem um pronome mi, que tem primeira pessoa primeira pessoa e segunda pessoa do plural numa mesma forma. Você vê, pô, mas que estranho, o cara tem primeira pessoa do plural, tipo nós e vocês, da mesma forma. Gente, tem língua que a gente conhece muito bem que tem formas assim, assim tranquilamente. Vamos dar um exemplo aqui. O inglês, you. Você fala you em inglês, pode querer dizer you singular, você, e you plural, vocês. Então, é um exemplinho aí de um mesmo pronome indicando, tendo valores aí diferentes. Também você também tem confusão entre segunda e terceira pessoa em português também, o caso do possessivo, né? O seu livro caiu. Pode querer dizer em algum contexto segunda pessoa, o seu livro, né? E o seu livro também pode querer dizer terceira pessoa, tá? Dele, o livro dele. Então, tem uma certa ambiguidade também. Então, não é algo tão alienígena, né, pode, que ocorreu, segundo o Waldman, aí, no haitiano, nos dados que ele apresentou, que não ocorre segundo os dados que eu consultei atualmente, tá? No caso francês, você tem algo separado. Então, veja bem, o que ocorre? Você tem o Fongbi, o haitiano, o Creol, o guianense, tem muita semelhança entre as formas dos pronomes que a gente chama de pessoais, como eu, você, com as formas do possessivo, que são basicamente iguais, com alguma diferença na terceira pessoa. Já o francês, você tem uma maior diferenciação. Então, mais e mais um elemento, você tem aí o francês de um lado e o restante dessas línguas que participaram desse ambiente do outro, tá? Vamos lá. Eu pensei que eu nem lembrava que eu tinha botado isso. Ok, beleza. Agora vamos lá para o nosso Apix aqui. Bom, gente. Ok, estamos aqui. Gente, apresentando a Jaciara. Jaciara, dá oi aí pra gente. Vou chamar a Jaciara agora. Jaciara, você está me ouvindo? Oi. Oi, Sim, Jaciara, tá bom? Já fica ligada aí que você agora o show vai ser seu. Ok. Tô brincando. A Jaciara, para quem não conhece, a Jaciara é professora indígena, ela é mestranda em linguística, é minha orientanda, e o trabalho dela é o trabalho com Queol. E ela é falante nativa de Queol lá na variedade do Garibi Maruorno. A Jaciara é Garibi Maruorno. E a gente vai fazer uma brincadeira sério, brincadeira, enfim, de dar uma olhadinha no que esta base fala sobre o guianense e o que a Jaciara pode nos dizer em termos comparativos com o Queol, tá? Por quê? Porque aqui nessa base não tem Queol, gente. Olha só, a navegação é assim.
Você começa aqui com as línguas, tem um mapão do mundo, e tem essas bolinhas. Cada bolinha diz respeito a um tipo de lexificador, ou seja, se eu quero só lexificador francês, tá aí, ó, vermelha. Eu já mostrei para vocês. Então vejam, gente, um ponto fraco dessa plataforma, ela é em inglês, mas nada que impeça as senhoras e senhores de trabalharem, fazerem uma pesquisa, utilizando aqui o Google Tradutor, só copiar e colar, gente. Só ir lá, digitar, que já aparece. Nada, nenhum mistério. Mas ele é bastante intuitivo, dá para aprender, dá para navegar tranquilamente sem precisar saber muito inglês, tá? Então vamos clicar na bolinha aqui, olha só, guianense. Você clica aqui, ele abre, tem um martiniquense, tem o Guadalupe, aqui, opa, haitiano, tem um da Louisiana, tem Ilhas Seychelles, Ilhas Reunião, Maurício e Taio. A gente vai olhar o guianense, tá? Se a gente quisesse olhar mais alguma outra, a gente tem essas opções aqui. E o que a gente vai olhar? O que a gente vai olhar? Ele disponibiliza aqui, se você escolhe uma língua, eu vou escolher o guianense, aqui. Aí ele abre uma espécie, gente, de ficha, tá? Infelizmente, totalmente em inglês, mas uma ficha que dá as coordenadas de onde a língua é falada, mais ou menos, dá um nome no Glottolog, dá outros autoglossônimos, ou seja, os nomes da língua, né? Guianense, creole, enfim, tem outros nomes também, né? Nomes que aparecem muito na literatura, né? French, Guyanese, Creole French, Creole Guyanais. O número estimado de 64 mil pessoas, 60 mil pessoas. O lexificador maior francês está tudo aqui, olha. Então, aqui, olha, outras línguas que contribuíram, Guibé, a gente viu, né? Arawak, português, enfim. Tá? E aqui, vejam, eles têm, então, para a gente aqui, bonitinho, uma espécie de amostra da língua. Se você toca, você tem um textinho aqui, que eu vou abrir rapidamente para vocês. Eu não sei se vocês conseguem. Conseguem ouvir? Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O texto. O texto está aqui. Gente, Jaciara, vê se vocês estão ouvindo. Vocês conseguem ouvir? Eu vou botar para tocar. Eu não estou ouvindo. Não, então deixa, gente. Não Deixa para ouvir. Não, é só para ver se dava para vocês ouvirem. Tudo bem. Mas quem tiver curiosidade, entra lá no Guianense, você pode tocar aqui. Tem esse textinho aqui, tá? Tá pequenininho mesmo. Todinho. Está interlinearizado. Infelizmente também está em inglês. Mas ele tem aqui em transcrição ortográfica do Guianense. Tá? Então, se tem curiosidade, é só dar uma chegadinha lá. Chegadinha aqui. E olhar. Então, veja, o que a gente tem aqui, dando um prosseguimento? Ele elenca uma série de traços gramaticais dessa língua, características tipológicas, arbitrárias, tá? Então, dá informações sobre ordem, sujeito, verbo, objeto, ordem entre o possuidor e o possuído, a ordem do modificador adjetival, das preposições, demonstrativo, enfim, de elementos que formam uma gramática de qualquer língua. Então, ele vai dar uns parâmetros para a gente da língua que a gente vai dar uma pesquisadinha aqui e vai dar uma comparada com o guianense. A gente vamos ver, eu dei uma olhadinha aqui, eu acho que dá para a gente puxar umas coisas interessantes. Outra coisa, para quem lê inglês, boa parte aqui você tem essas fontes, né? Eu utilizei, acho que quase todas essas fontes que estão aqui, enfim, mas aqui você tem de maneira detalhada, tá? Então vamos lá. Primeiro traço, o que ele diz aqui? Que a ordem é sujeito, verbo, objeto. Isso a gente até já viu, né? Só que aí você clica aqui, olha só que legal, ele dá um exemplinho. O exemplinho está meio pequeno, creio eu, para vocês. Eu vou aumentar um pouco. Esse fica um pouquinho mais confortável. Olha só, eles dão esse exemplo aqui para gente.
Dá até um grauzinho de confiança. Confiança, muito certo. Ou seja, dá para confiar nesse dado. O que ele está dizendo aqui? Em guianês, tá? Momanman bat timunyan. Bom, sujeito, verbo e objeto igual que all, né? Mas, Jaciara, como é que eu falaria essa frase em Keol? Minha mãe bateu nas crianças, ou bate nas crianças. Momamã batimunielá. Vejam, vocês. Pô, que pena que a gente não está numa sala de aula real, mas aí eu perguntaria para ele, então, vocês perceberam a diferença? A diferença, você não tem nesse traço aí, sujeito, verbo, objeto, mas olha só, já apareceu uma diferençazinha aqui, ó, na forma do artigo, uma diferença morfológica, né? O artigo, no plural, artigo definido, no guianense é ian, já no Keol é ielá. Na próxima aula eu vou trazer o dado para vocês, mas é interessante a gente dar uma focada aí nesse comentário, porque, bom, disse, então o Keol vem do guianense. Então teve um momento em que eles eram um pouquinho mais próximos, né? Em algum momento eles derivaram. Quem é que ficou diferente e quem é que foi mais conservador? Bom, olhando esse mísero traço, nós temos dados do final do século XIX, legados ao guianense, que dão a forma ielá para o guianense. Vejam vocês, forma ielá para o artigo do plural do guianense. E hoje, na sincronia, na atualidade da língua, você tem ian. E no Keol você tem ielá. Então, digamos, o Keol, nesse traço, ele é o conservador, e foi o guianense que mudou. Ganhou uma outra forma, nesse pequeno exemplo. Tá bom, gente? E a gente não tem muita diferença também lexical, mas essa é uma diferença que a gente pode pontuar. Eu acho que aí vocês veem muito bem, agora que vocês estão olhando os dados, por que eu escolhi lá fazer uma comparação num caso que eu achei homólogo, que é o caso lá do galego e com o português. Que você tem inteligibilidade mútua, você consegue entender e tal. Você só tem algumas diferenças pontuais e você tem ali a questão sociolinguística, a questão sociohistórica muito imbricada de reivindicação da comunidade fala, né? Caso homólogo aqui é os nossos amigos Caripuna e Galibi Maruorno também. Eles reivindicam ser de comunidades de fala distintas, e aí eles querem status de língua, e ponto. Então é assim que eles negociam essas diferenças. Bora lá, tocando o barco aqui. Vamos ver aqui, olha. Aqui é a ordem do possuidor e do possuído. Então, por exemplo, o que é a ordem do possuidor e possuído, gente, para quem não é linguista? Então você fala assim, casa de Pedro. Em português você fala casa de Pedro. O que se possui, o possuído é a casa e o possuidor é o Pedro. Vem depois. Em português vem depois. Essa é a tipologia do português. E vem intermediado por uma preposição. Tem língua que é ao contrário. Tem língua que é de Pedro, casa. Tá? Tem língua que é assim. Em guianense, segundo os dados do aqui é do Pifender, se não me engano. All Knowledge é bom, do autor aqui. Casa do George, casa de George. É Casa George. Casa George, direto. Casa George. Não tem nem uma preposição de ou qualquer coisa. Tá? Não que não tenha essa preposição em guianense, creio que até tenha, mas aí nesse caso, nessa relação aí de posse, não há. Filhos de Deus, né? Petit bon Dieu, né? Filhos de Deus. Então, você tem essa ordem, você, pelo menos nesses exemplos, não tem. Jaciara, como é que eu falo, por favor, como é que eu falo casa do George, casa de George, em Keol, por favor? Casa de Jorge. Casa de Jorge. Nesse caso, você coloca o de, né? Isso. O de é a preposição.
Assim, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente sabe que o Queol tem estruturas, né, parecidas como essa, né? Como, por exemplo, como é que eu falo roça de mandioca, Jaciara? Bate-manioca. Bati manioca. Você não fala bati de manioca, né? Então, Não, não. o que eu estou querendo Bate-manioca. mostrar para vocês aqui? Nesse tipo de construção, você tem uma diferença, né, entre guianense e queol. Caso de Geórgia, e no queol é caso de Geórgia. Tem que ter o de. Quer dizer, então, que no queol não tem construções do tipo direta, diretas no sentido de não ter a preposição? Não, você tem, sim, certas estruturas que denotam relações um pouquinho diferentes entre os seus possuídos e possuidores, que você não precisa da intermediação do de. Tá? Então, só esse toque tipológico, tá, de diferença. É o tipo de variação dialetal, né, que você tem, certas opcionalidades em alguns casos, em outros. Tá? Dando continuidade aqui, e filhos de Deus, como é que eu falo? Só por curiosidade, já sei que eu falo em que, ó. Filhos de Deus, pedido de bom dia. Como é que é? Pedido de bom dia. Petit bom dia. Então, também nessa construção Isso. do dia. E não tem diferença musical. Tá? Mas Nesse caso, filho de Deus, no creolo posso dizer pedido de bom dia e também posso falar pedido bom dia. petit bom dia. Sem Então o dia. veja, gente. Nada Isso. é à toa na língua. Se você tem uma certa variação, olha, você tem relações de posse que tem que ter cujo parâmetro é ter uma preposição intermediano e outras construções de posse que você não tem algo ali por trás, sistemático. Tá? No caso, o que se tem de sistemático para o guianense é diferente do queon. Tá? Não vou entrar nesses detalhes, que aí entra numa série um pouquinho mais complicada, né, que vai operar essas relações dentro do sintagma nominal, né? E percebam vocês, parece algo muito simples, né? Mas é algo bastante complexo. Essas diferenças entre ter ou não ter de tem a ver com a semântica, com a qualidade de que está sendo possuído, enfim, em última análise, com a própria estrutura sintática dos sintagmas nominais, tá, gente? Então, essa história de que a língua crioula é simples, eu não sei o quê. Simples de um jeito que a gente nunca consegue definir o que é simples, né? Que isso não tem nada de simples em termos sintáticos. Continuando, terceiro aqui, esse também é um tema interessante, ordem dos modificadores adjetivais e tal. Aqui, no caso, o autor vai dizer para a gente que você tem uma bela mulher, pretty woman, uma bela mulher, e em guianês tem un bel madame, un bel madame. Você tem né, mostrar o indefinido, né, bela, aí o adjetivo, madame. Então, ele vem antes. Então, o adjetivo, o modificador adjetivo, ele vem antes. Em que o Jaciara, por favor, como é que eu diria essa frase? Uma bela mulher. Uma bela mulher, um bel femme. Legal. Um bel fan. Eu poderia falar um fan bel, ou algo assim? Na ordem? Não, um Não. femme belle. Então, de fato, olha, se a qualidade do predicado é adjetival, não verbal, mas adjetival, ele precede. Então, um bel femme. E aí você tem uma diferença lexical também, que é super comum em variantes semelhantes, né, de línguas que têm a mesma origem. Então, no caso, un bel femme, não madame. Não pegou madame para ser o termo de mulher. Vamos lá. A gente tem também alguns adjetivos, alguns modificadores adjetivos que sucedem
o nome, né? A gente viu uma bela mulher, né? Bela antes de mulher. Agora a gente vai ver um homem aqui encrenqueiro, né? Um homem encrenqueiro, troublemaking, né? A troublemaking man, um homem encrenqueiro. Você tem alguns predicados adjetivais que vêm depois. Eu queria saber de você, aí no caso do creol, do caso do guianense, é um homem, trumantan. Trumantan é algo como encrenqueiro, que arruma confusão. Tem palavra para encrenqueiro em creol, ou Jaciara? Como é que é a palavra para encrenqueiro? Encrenqueiro também a gente fala turmantã. Como é que é o nome? É o mesmo? Trumantan também? Turmantã, Trumantan. Uhum. E aí, um homem encrenqueiro, você falaria um homem trumantan? Um homem turmantã. Então, beleza. Esse aí não tem muito problema, né? A gente também não tem nem diferença lexical e não temos nem diferença sintática também. Bem parecidinho. Legal. Vamos lá. Agora, preposições. Preposições. O que é uma preposição? Também. Já posso. Aqui, a ideia é um pouquinho mais sortido aqui, um pouquinho mais rico nos exemplos. A gente tem aí a frase, né? Eu comprei um livro para você, né? Aqui ele glosou como give, mas a glosa tá errada, não é give, não. Aí no caso é o para mesmo, né? O para você, tá? Que tem a mesma origem, né? O verbo provavelmente é by, enfim. A gente vai chegar lá. Eu comprei um livro para você. Mostre livro bato. Como é que eu falo essa frase em creol, Jaciara, por favor? Em que eu mostrei um livro puto. Aí é um pouquinho diferente, né? Mostre um livro. Eu poderia falar mostre livre puto. Poderia, sim. Mostre livro puto. Puto. Nessa, Uhum. então nessa sentença aí, né, a gente tem aí um uso um pouquinho diferente de preposição, né? Uma escolha, uma seleção de preposição diferente. Poderia dizer em que o mostre livre baito? Baito? Poderia. Poderia. Mostre livro baitou. Baito. Por que eu estou falando isso, gente? Eu sei que no QL tem uma preposição que é muito semelhante ao verbo dar, só que ela é by, ela não é ba. Confere, Jacera? É by, não é mesmo? Confere, bye. É by, não é ba, é by. Então, mostelive baito é uma possibilidade semelhante, só que é bom. A primeira opção da Jacera foi o pu, né? Que seria o para, né? O para você. E veja aí, Isso. vamos tirar uma outra dúvida sobre pronome, gente. O to. Você usou o to, né? Mas eu poderia usar o u, mostelive, pu ou baiu. Mostre livro pu. Pu. Mas lá na minha comunidade a gente fala isso assim, tipo, muito rápido. O U já ficaria na sílaba pu mesmo. Mostre livro pu. Pu. Mas pode usar o u, né? Pode usar o U. Legal. Então, bom, Mostre livro pu. é uma variação pronominal, bastante comum, variedades distintas. A variação de preposição, de seleção de preposição. E não há muita variação lexical. Ter, enfim, comprar, tem a mesma raiz. Vamos ver outra frase aqui também, que a gente vai frisar artigo de novo aqui. Ele pegou isso e colocou no mesmo buraco. E prend, li meter, li en même trou. Em creol, Jaciara, como é que eu falaria essa frase? Que é um pouquinho mais... Ele pegou ele colocou no mesmo buraco. Tipo, tradução livre. Li pan e meter la même trou là. La même trou. La même trou là. Tá, la même trou. É um pouquinho diferente. Aqui no caso, você tem ele glosa uma preposição anan.
Eu não vi nada parecido com isso. Tem alguma preposição anã? Tem landan. O que Landan, o que ele está querendo falar aí, a gente também usa, mas colocar Landan. Landan. Também, veja aí, mais um pouquinho de variação em preposições, né? Uma em questão de uso, aí no caso, anã nem tem, né? Não tem essa forma, anã. Não. Não. Então, a diferença. Aqui você tem também algo desse tipo, com mais uma outra questão, e aqui você tem uma diferença de forma mesmo, né? Essa própria preposição em, ela é diferente. E veja bem, gente, agora que a gente se deparou com um artigo no guianense, no artigo singular, né? Como é que é buraco mesmo, o Jaciara? É igual. Só que você fala o buraco, você fala tulá. O buraco. Como é que eu falo? Tula. O Lá. artigo lá. Tem o lazinho, né? No Tula, guianês, o buraco. Isso. No, Tem. no, Tula. isso. No guianense, a gente tem A. No QO, a gente tem lá. Lá. Né? No guianense, para o plural, a Isso. gente tem ian. E no singular, para o QO, a gente tem ielá. Então, os artigos são morfologicamente diferentes. Então, ainda que sintaticamente, em termos do que eles expressam, a gente parece ser bem semelhante. Mas, em termos morfológicos, eles são distintos. Vamos lá. Continuando nossos planos. Está no quinto ainda, gente. Vamos lá. Bom, aqui é uma fonte maravilhosa de pesquisa, tá, gente? Se vocês quiserem, vocês podem explorar, comparar com um monte de língua e tal. E eu também conheço outras bases que fazem a mesma coisa com outras línguas, que não sejam necessariamente línguas chamadas crioulas, tá? Vamos lá, gente. Olha aqui. O demonstrativo, é interessante o demonstrativo no guianense e no Quel. Que veja aqui, esta casa. No guianense você tem sacas a. Em Quel, o que a gente teria, Jaciara? Esta casa. Bom, aqui eu vou dar exemplo dos dois povos, né? A língua aquela dos dois povos. Tá. No Galibi-Maruô, eu falo Hakasla. Tá. Hakasla. No Caripuna, eu já vou falar Sakasla. Sacas lá. Legal, olha só. Isso. Para além dessa diferença que é comum em relação ao guianense, que é a questão do artigo, que a gente já viu no outro exemplo, tem uma diferença, olha só, diferençazinha dialetal entre Caripuna e Garibi-Maruô. Não é uma diferençazinha legal, olha só, que a Jacera apontou. Esse demonstrativo, que a gente pode traduzir por este, sa, em Caripuna é sa, e em Queol, Galibi-Maruô não é ha, um H, né? Seria um H. Legal. Isso, que processo é esse aí? Olha só, gente, esse processo é um processo muito comum, que diferencia línguas, assim, muitas outras línguas, eu posso dar outros exemplos, que a gente explica, um fonólogo, um bom fonólogo vai descrever isso como um processo que tem um nome bastante feio, se chama debucalização. Quer dizer o seguinte, você tem um elemento, né, um som, se vocês fizerem, vocês vão perceber que toca a língua, a pontinha da sua língua, toca atrás do seu dente, assim, na parte de cima do céu da boca, um pouquinho atrás do seu dente. Então, essa articulação é a articulação, digamos, da boca. Articulação que a gente chama de coronal, porque toca no que a gente chama de com a coroa da língua nesse iniciozinho de céu da boca, tá? Da parte da frente, atrás do dente. Então você tem movimento da boca a articulação da boca é o. Se você perde a articulação da boca e fica só com a articulação daqui de baixo, fica com o quê? Que é o Rá. Então, esse processo é o mesmo processo que, por exemplo, nas línguas neolatinas,
vai diferenciar diacronicamente, por exemplo, verbos como parlare, parlare, falar, né? Parlare, em outras línguas neolatinas, você vai ter falar, né? Em outras línguas neolatinas, no comum de espanhol, hablar. Ou seja, você perde completamente a articulação da boca numa determinada outra variedade, e aí isso vira a diferença da variedade, a diferença na fonologia da variedade. É isso que a gente vê aqui, nesse processo, que diferencia aí uma diferença dentro do queol, do assá, a diferença entre o caripuna e o galimoro-orno, tá? Essa diferençazinha que é bem marcada, a gente vai ver como é que isso foi representado lá na ortografia, um pouquinho mais lá na frente, eu não vou falar disso, vai ser na segunda parte do curso, que vai estar sendo tocado aí pela Mara, pela própria Jaciala e pela Janina. Vamos ver outra coisa aqui, gente, depois desse comentário. Ordem de números. Tá? A ordem de números é bem interessante. De números cardinais, numerais cardinais. Ele dá um exemplinho aqui, né, que é tipo 3 crianças cada, né? Trois chak. Eu posso falar com essa ordem em Queol ou Jaciara? 3 crianças cada? Eu posso falar Shaktoatimun. Chak Trois. Mas você não pode falar um chak. Unshak? Você pode falar na ordem Trois chak. Não, fica um pouco meio estranho assim. Né? Então veja, esse exemplo que ele dá não seria, não que eu esteja errado o exemplo, mas ele deveria dar primeiro um exemplo só com o numeral, depois um exemplo com o numeral e com uma palavrinha dessa do tipo cada, esses operadores, né? Cada, nenhum, eles têm uma certa ordem nas línguas que acabam embaralhando um pouco as coisas. Mas foi interessante que acabou trazendo um exemplo legal para gente. Bom, no caso do Queol, o que não tem de diferente em relação ao guianês? No Queol, você também tem a ordem do numeral cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, precedendo o nome, tá? E é interessante também de dizer que ele é bem livre, assim, né? Você pode falar desde elementos, assim, que algumas línguas não permitem, como 2 águas, né? Para dizer 2 copos de água, 2 porções de água, 2 sangues, é claro, se referindo a porções de sangue, você consegue juntar nomes que são com essas características mais massivas, que em algumas línguas não deixam, diretamente, numeral com o nome, direto. Pum, não tem diferença. Mas o que a gente acabou de ver de diferente é que essas outras palavrinhas, que não são numerais cardinais, né, cada, também nenhum, essas, né, sempre, coisas assim, eles têm uma posição, um escopo, a gente vai dizer, pouquinho parece ser um pouquinho diferente. Claro que mereceria uma investigação, poderia até dar um artiguinho isso, né? A ordem do escopo, né? No caso do Queol, ele tem que vir antes, pelo que a Jacera falou. Já no guianense, com esse dado apenas, ele vem depois. Tá? Mas é algo a se ver, né? É uma diferença de parâmetro, né? De escopo, né? Desse tipo de operador, que é algo que seria interessante ser verificado, que poderia ter consequências interessantes, um estudo um pouquinho mais assim técnico, um pouquinho mais profundo, né, linguístico, da estrutura sintática do sintagma nominal, né, da sua relação nomes com numerais, com esses operadores, tá? Agora, vamos lá. A coisa vai ficando um pouquinho mais... a gente começa a ver características tipológicas um pouquinho mais... então, não gosto da palavra complexa, né? Mas um pouquinho menos usuais, tá? Vou tentar explicar da melhor maneira para vocês aqui. Bom, a gente tem essa super frase aqui gigante, né? O que ele está querendo mostrar aqui? Que parâmetro é esse, né? É a ordem relativa do nome, a ordem em relação ao seu nome e à sua relativa. O que é um nome e uma relativa? O que é uma relativa? Enfim. Relativa é basicamente aquele tipo de estrutura, gente,
vocês estão lembrados lá da escola, em que você, digamos, dá uma especificada, né? Você faz uma covinha sintática e coloca uma sentença que vai ter relação com outro nome. Por exemplo, o homem que estava aqui, homem que estava aqui. Então tem que estava aqui, a relativa, e o homem vem antes. A ordem do que vem antes, né? Se é o nome que vem antes da relativa, se é a relativa que vem antes do nome, varia de língua para língua. As línguas têm sentenças relativas também, e seus equivalentes. E você tem uma ordem que varia, de acordo com os parâmetros da língua. No caso do guianense, ela precede, né? The mare. O que é mare? Mare, eu não sei o que é mare, gente. Em inglês não sabe. Mas o mare que estava aqui teria nascido, né? Nasceu na pequena cidade de Saul. Essa aqui é a frase. Merrakitela aterrun nativo Saul. O Merrak estava aqui, né? Merrakitela kitela né? Kitela a, essa é relativa. Que estava aqui, né? Que estava aqui, nasceu em Saul. No caso do Queol é semelhante. Mas você poderia me dar um exemplo, esse exemplo em Queol, Jacera? Merra, vamos mudar Mer, eu não sei o que é Mer. Vamos no Google Tradutor? Vamos ver no Tradutor o que ele diz pra gente aqui, rapidamente. Não tem nada aqui. Mer é do francês? Prefeito? Em francês, Será que é prefeito? Mer, mas em inglês está mer também. Não sei. Mas vamos considerar que é prefeito? A palavra que é eu prefeito? também pensava, eu estou pensando nisso. Vamos dizer que é prefeito? O prefeito que estava aqui é nascido, é natural, né, é natural da pequena cidade de Saul. Como é que eu diria essa frase? Em que Uma pessoa assim como a gente fala hoje, né? Como a gente fala Sim, hoje. claro. Prefeito que tem-se lá. Fala de novo o português, a frase no português. O prefeito É que longo. estava aqui, é longa. O prefeito que estava aqui nascido, é natural nasceu na pequena cidade de Saul. Prefeito que tem-se lá, tem mais um outro lá. Tem mais um outro lá. Prefeito que tem-se lá, e feto. Eu esqueci o resto da frase. Tá. Depois, a gente deixa, tem coisa interessante para depois, É mas muito longo. vamos ficar só com o que você falou da relativa, né? Então, como é que é prefeito em Queol, perdão? Bom, não tem essa palavra. No Queola a gente não tem. Fala ele assim, desse jeito. Prefeito. Prefeito mesmo, pegou do português Isso, direto. Né? isso já Legal. veio. Então, tem uma diferença lexical aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês, bom, você tem essa diferença aqui, né? Que T lá. Em vez de ser um A, esse último aqui é um lá. Olha, esse lá tem tudo. Esse lá, de fato, aqui é um deítico, né? Aí, mas esse último lá parece ser o lá artigo, né? Fechando, só ocorre em algumas línguas. Aqui ele botou como réu, relacional. Discordaria a princípio dessa análise dele. Mas é isso, não muda muita coisa, a não ser, enfim, o que já muda em outras partes. Isso aqui provavelmente é o artigo que vem fechando a relativa. Tá? Bom, gente. Bom, depois dessa surra de gramática, vocês tomaram no meio da cara, desde o início da aula. Depois de 3 aulas, a gente tendo basicamente história, né? Enfim, entendendo um pouquinho da comunidade falante, tipo, dá uma olhadinha e aí está começando a destrinchar as relações, para que interessa a gente, né? Por que interessa a gente estudar as outras línguas, como é que elas influenciam, e vendo um pouquinho das diferenças também. Hoje já pintou diferença, né? Além do guianense, já pintaram algumas diferenças em relação internas, né? Entre Queol e Gali-Barone. E aos poucos vocês vão conhecendo essas diferenças.
Agora, gente, eu vou